fosse a misericórdia e a graça do Senhor, eu jamais pregaria nessa igreja. Porque conheço o seu pastor e eu ficaria muito temeroso de pregar na presença dele. Mas, como a gente anda direto na presença do Senhor e a gente anda sempre na misericórdia do Senhor e sabendo que é Ele que faz a obra, então eu continuo me arriscando cada dia. Atos 17, você pode abrir. Atos 17, 16 a 34. À medida que você achar, se pudesse colocar de pé para nós lermos o texto. Atos 17, 16 a 34. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, e também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, nós queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, e nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, ele fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo estabelecido fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de nós, pois nele nós vivemos, e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, mas agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando eles ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso a gente te ouve numa outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Podem sentar. Meus irmãos, esse texto é um texto maravilhoso e nos ensina muitas coisas. Mas de toda essa experiência, o que mais tem empolgado a minha vida é conhecer mais de perto o coração missionário de Paulo. Sem dúvida,
esse é o tipo de coração que eu também quero ter em toda a minha vida. Eu tenho procurado avaliar esse coração através de alguns traços característicos, e eu queria conversar com vocês sobre alguns desses traços característicos desse coração missionário nessa oportunidade. O primeiro desses traços é que um coração missionário aproveita bem o tempo e as oportunidades. O texto diz: enquanto os esperava, e me parece, não sei o que você acha, que enquanto nós paramos para esperar alguma coisa, talvez seja bom a gente sentar, ou descansar, ou quem sabe a gente possa aproveitar aquele tempo para não fazer nada, porque nós estamos simplesmente esperando. Parece que esse tempo de esperar nos conduz a uma inércia, mas o texto diz: enquanto Paulo os esperava, alguma coisa estava acontecendo no seu coração missionário e nas suas atitudes. Eu tive um professor, uma das minhas referências, quando no seminário, chamado Bob Brennan. Tio Bob, mais conhecido por nós, era um evangelista tremendo. E ele nos levava de Atibaia, estado de São Paulo, até a capital, para nós irmos evangelizar os judeus ali perto da rodoviária antiga de São Paulo. Ali muitas lojas eram dos judeus, e nós tínhamos que ir ali junto com ele, e ele estava nos ensinando a evangelizar. E eu não sei se você já experimentou fazer isso, mas não é muito fácil falar do evangelho para os judeus, especialmente mostrando Jesus como Messias e como Salvador. Então muitas vezes nós precisamos sair dali, tivemos que sair dali literalmente a pontapés. Mas tio Bob tinha uma firmeza incrível, e tio Bob nos constrangia o coração a pensarmos que todo o nosso tempo deveria ser aproveitado para fazer alguma coisa. O fato de nós estarmos sentados no banco daquele ônibus, saindo de lá de Atibaia, indo para São Paulo, era uma oportunidade a mais que nós tínhamos para conversar com a pessoa do lado e falar com ela sobre o Evangelho de Cristo Jesus. E nós podíamos sentir essa necessidade do nosso coração. A Bíblia nos fala sobre remir o tempo, e nós vivemos dias de muita correria, mas o Senhor nos ajuda através dessa colocação. E eu creio que nós estamos vivendo sempre cheios de oportunidades, em cada lugar que a gente vai, em cada setor da sociedade onde nós estejamos. Há sempre oportunidades que o Senhor nos está dando para servi-lo. E quando vejo Paulo aqui nessa circunstância, eu penso naquela oportunidade que eu tive uma vez quando fomos cantar numa igreja, como estamos fazendo aqui, e no final nos levaram para um sítio. E aquele sítio era muito bonito e tinha vários chalés, e nós fomos acomodados ali, mas antes de irmos dormir, depois da refeição, eu fiquei conversando com o casal que nos hospedava. E aquela conversa entrou pela madrugada dentro, e nós ficamos conversando, e depois fomos dormir. Depois de alguns 1 ou 2 anos, nós voltamos exatamente naquela mesma igreja e fomos exatamente para o mesmo lugar. E quando ali estávamos conversando mais uma vez com aquele casal, todos foram dormir, então ela trazia nas mãos um álbum de fotografias, e à medida que ela ia mostrando aquelas fotos, eu não podia perceber muito bem o sentido pelo qual ela estava fazendo aquilo, e então ela dizia de vez em quando: tudo isso por causa de uma conversa, né, pastor? E eu não conseguia captar. Então, quando chegou no final do álbum, eu podia ver uma congregação e uma igreja, um templo pronto, e eu podia ver as pessoas naquela foto felizes. E quando ela virou a última página, mais uma vez, ela disse para mim: e tudo isso por causa de uma conversa, não é, pastor? E a minha ficha ainda não tinha caído, eu confesso. Então ela diz: o senhor lembra quando vocês vieram aqui da outra vez? Sim. O senhor lembra que todo mundo foi dormir e nós ficamos conversando exatamente aqui nessa mesa? Eu disse sim. E ela disse: pois naquela noite
o Senhor, através daquela conversa, falou tanto ao nosso coração, que nós resolvemos entregar boa parte dos nossos bens e a nossa vontade de começar um trabalho no Nordeste do nosso país. Isso foi no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro. E essas são as fotos desse trabalho. E eu fiquei tão feliz. E cada vez que eu penso nisso, eu fico imaginando, a gente nunca sabe aquilo que Deus está fazendo através de uma oportunidade que o Senhor nos dá. Às vezes é a oportunidade de você conversar com aquela mulher que simplesmente chegou para você e abriu o seu coração. E ela lhe contou algumas coisas que não contaria para ninguém. E de repente você disse para ela, e você pensou, o que eu vou dizer para essa mulher agora? E de repente você diz, olha, eu gostaria de orar com você. E você ora por ela. E você nunca mais sabe o que aconteceu. Mas pode crer que Deus aproveita essas oportunidades que dá para cada um de nós. Bom, eu sei que essa é uma igreja que segue ao Senhor. E talvez você esteja pensando, pastor, será que essa palavra não está chovendo no molhado na minha vida? Então eu quero dizer para vocês que ela tem sido abençoadora à minha alma. Saber ou procurar aproveitar os momentos, mesmo aqueles momentos que parecem que não tem nenhuma razão, seriam momentos para descansarmos, para esperarmos alguma coisa acontecer. São momentos importantes para um coração missionário. O segundo traço de um coração missionário é que o coração missionário é incomodado pelo erro que escraviza as outras pessoas. Talvez pelo fato de nós estarmos seguros naquilo que nós cremos, naquilo que o Senhor nos revelou, nós estejamos nos sentindo tão bem que não percebamos aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Com as pessoas que, quem sabe, estejam muito próximas de nós através do nosso contexto de vida. E quando eu penso que o espírito de Paulo se revoltava em face da idolatria que dominava aquela cidade, eu fico pensando, ele se incomodava muito com isso. O seu espírito estava em aflição por causa disso. E eu me recordo de tantas pessoas, mas especialmente do meu irmão. Eu tenho um irmão que é missionário entre os índios, lá em Roraima. Ele é mais novo que eu, mas ele também é um dos meus referenciais. Porque quando Deus o chamou, ele deixou tudo o que estava fazendo, pegou as suas meninas de colo e levou e foi morar lá no meio dos índios Yanomamis, lá no interior do estado de Roraima. E eu fui visitá-lo certa vez. E eu cheguei lá e eu podia ver aqueles índios nus, tudo muito primitivo, e lá estava ele e as filhinhas deles estavam brincando com os índiozinhos, e elas aprenderam o dialeto de tal forma que ensinavam ao pai, porque ele precisava pregar para eles. Que coisa linda! E talvez você pergunte, mas como essas meninas foram criadas lá no mato? Pois Deus deu a possibilidade delas estudarem, das lições serem levadas pelos seus pais e pelos missionários. Elas estudaram, prestaram o exame e passaram melhor do que os que estavam na cidade. E elas se formaram. Uma delas é pianista. E hoje elas são casadas com pastores e com missionários também. E estão muito bem, graças a Deus. Um coração missionário se incomoda com aqueles que estão à margem. Com aqueles que estão crendo outras coisas, que por mais que tenhamos que respeitar, são coisas enganosas. Então a gente se preocupa com isso. O coração missionário, ele se preocupa, ele ora, ele busca, ele corre atrás, e ele espera uma brecha para poder anunciar para aquela pessoa o caminho reto que deve ser trilhado. O que nos incomoda, meus irmãos, é aquilo que de fato nos faz tomar decisões na vida. O que não muda o nosso coração e que não muda os nossos passos e direcionamentos é aquilo que não nos incomodou.
Mas o que nos incomoda é, de fato, fazer. O que nos incomoda é tomar decisões que têm pernas, não é? O terceiro traço de um coração missionário é que ele assume um papel pessoal no processo de salvação de vidas. O texto diz: por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também lá na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Eu costumo dizer que a questão em missões não é o que sabemos, mas é o que fazemos, né? Nós fomos cantar em uma igreja lá em Resende, no estado do Rio, e quando acabou o culto, eu tive vontade de ir ao banheiro, e o banheiro ficava lá em outro lugar, lá nos fundos, e eu fui. E quando eu voltei, eu passei por uma espécie de um quartinho pequeno, e quando eu passei, eu senti um cheiro de um doce que eu gosto muito. E eu tenho nariz grande de propósito, porque Deus me deu a possibilidade de cheirar bem. Então, quando eu passei, eu senti aquele cheiro daquele doce, eu disse: não é possível. Aí vinha uma senhora de lá para cá, e eu falei: escuta, me diga aqui uma coisa, eu estou sentindo um cheiro de um doce que eu gosto muito. Ela disse: o que é, pastor? Como se não, né? Aí eu falei: não, eu sei que tem alguma coisa por aqui. Ela disse: o senhor, eu vou mostrar para o senhor, mas o senhor não fala que eu mostrei, porque é uma surpresa. Eu digo: é. Aí ela me levou, abriu a porta do quartinho, e quando eu olhei em cima da mesa, tinha uma mesa e tinha um trem arredondado assim, com uma toalha de renda por cima assim. E quando ela puxou aquela toalha, meus irmãos, eu vi, era um cuscuz de tapioca. Eu não sei se vocês conhecem aqui, se gostam disso, não. Mas quando eu vi aquele cuscuz de tapioca com coco ralado por cima, com leite condensado, eu vou parar. Mas quando eu vi aquilo, eu falei: mas minha irmã, o que é isso? Ela disse: você não está vendo? Esse é cuscuz missionário. Eu digo: hã? Ele disse: o senhor não está vendo que está todo repartidinho assim? Eu disse: estou vendo. Ele disse: pois nós vendemos, cada pedaço desse custa tanto, não me recordo mais, e nós mandamos esse dinheiro para missões. Eu digo: então embrulha tudo que eu vou levar para mim. Aí uma vez nós fomos cantar na África. Fomos numa cidade chamada Bafatá, próximo a Guiné-Bissau. E então visitamos uma escola onde a pobreza impera de uma forma tremenda. Mas eu reparei que naquela escola onde nós cantamos ali na quadra, junto com os alunos, eles estavam muito bonitos, muito bem apresentados, com seus uniformes novos. E eu fiquei encucado, eu digo: mas que coisa linda, não? Num lugar com tanta dificuldade, as coisas estão quebradas ali, e esses estão tão bem apresentados assim. Bom, o tempo passou, nós viemos embora. Aí depois de alguns anos, a gente foi cantar numa igreja em Brasília, e então eu citei essa viagem que fizemos lá, e eu falei dessa escola. Aí quando chegou no final do trabalho, a gente vai lá e cumprimentando as pessoas e tal, e chegou uma senhora junto com outras, e ela chegou e disse: pastor, o senhor lembra que o senhor falou de uma escola lá em Bafatá, na África? Eu disse: lembro, realmente. E o senhor lembra que o senhor falou dos uniformes que as crianças usavam lá? Eu falei: eu lembro sim. Aí ela disse: o senhor sabe quem fez aqueles uniformes? Aí eu olhei para ela e eu disse: não faço a menor ideia. Aí ela, junto com as outras, com os olhinhos brilhando, disseram: fomos nós. Fomos nós. Eu falei: então vocês já foram na África? Não, nunca fomos. Nunca fomos. Vocês não conhecem aquela escola? Não conhecemos a escola. Não conhecem as pessoas? Não conhecem aqueles jovens? Não conhecemos. E vocês fizeram os uniformes e mandaram para eles. Fazemos isso cada ano. Há pessoas que receberam de Deus muito dinheiro e muitos bens, e receberam para abençoar.
Pode escrever isso. Receberam para abençoar. Mas às vezes não percebem isso e ajuntam para si, mesmo que a carência esteja do outro lado da rua. Quanto mais próximos de Deus, nós ouvimos mais claramente a sua voz e suas perguntas dirigidas à nossa alma. E isso é fundamental. Ele nos pergunta assim: em que projeto missionário você está investindo agora? Agora. Ele pergunta: qual o missionário que você está ajudando na obra agora, hoje? Quanto do que o Senhor lhe tem dado está investido em missões e quanto está sendo gasto em seus próprios prazeres? Essas são perguntas que Deus faz a um coração missionário. Quanto de você mesmo está sobre o altar daquele a quem você cultua? Então, queridos, as respostas verdadeiras a essas perguntas é que estarão dizendo ao Senhor dos Senhores exatamente se estamos e o quanto estamos envolvidos pessoalmente com missões. O quarto traço de um coração missionário é que o coração missionário traz ao povo a mensagem de amor com amor. O texto diz que Paulo e os seus colegas estavam ali fazendo o que faziam, mas diz o texto que eles contavam com a simpatia de todos. E é impressionante pensar nisso num momento como o momento que a igreja vive hoje. Eu estava conversando com o pastor Marcos e eu tinha que dizer para ele: rapaz, eu preciso te ouvir. Eu orei, viu, Marcos? Eu orei muito antes de vir para cá e pedindo que Deus trouxesse alguma coisa do seu coração para o meu coração. E ele me chamou para ir dormir na casa dele. Quer dizer, que ótimo, né? Já sabe que a gente vai dormir de madrugada hoje. Mas eu orei, pedi: Senhor, eu preciso, porque nós estamos vivendo num mundo tão confuso, nós estamos vivendo, vocês são privilegiados de estarem vivendo numa igreja onde se ensina Romanos durante um tempo, onde você estuda a Bíblia durante um tempo, porque uma grande parte da igreja hoje não faz mais isso. Você sabia? Não faz. Há outras preocupações. Há a preocupação de levar uma mensagem que você esteja louco para ouvir e que você até aplauda, bata palmas, saia feliz da vida, mas que não é necessariamente aquilo que Deus queria ministrar ao seu coração. Mas talvez isso possa ser encarado de outra forma. Então, por causa de algumas coisas, por causa de algumas distorções, por causa de algumas lideranças que entram mesmo sem o nosso consentimento, por causa de nomes que são colocados lá na mídia que não nos representam. Vocês estão me entendendo? Então, às vezes nós somos acharcados e falam mal de nós. E dizem: você é evangélico também? Denegrindo, diminuindo. Talvez o seu colega lá no seu trabalho, você talvez até pense: eu vou ficar na minha, eu vou viver. Aí você diz assim: eu não vou pregar com a boca, eu não vou falar, eu vou viver simplesmente. Ele vai ver a diferença com o tempo. Isso é muito positivo, é bom. Mas isso nos escraviza de certa forma também, por causa das circunstâncias. Mas diz o texto que no meio daquela situação, eles ainda estavam contando com a simpatia das pessoas. Eu tive uma vizinha, quando eu era menino, Dona Maria, uma senhora maravilhosa. Um dia ela me deu um pintinho de presente. Aquele pintinho era de briga. O marido dela gostava de galo de briga. E eu levei aquele pintinho para casa, mas eu cuidei daquele pintinho com tanto carinho que ele jamais seria um galo de briga. Mas jamais, de jeito nenhum.
E um dia, eu menino ainda, o Senhor converteu meu coração quando eu tinha 21 anos de idade. Eu já era homem. Mas quando menino, eu, por causa da criação no meio evangélico, eu cheguei para Dona Maria e disse: Dona Maria, a senhora é uma pessoa tão boa, a senhora é tão boazinha. Ela disse: obrigado. Aí eu disse: mas eu posso fazer uma pergunta para a senhora? Ela disse: pode. Eu falei: por que a senhora não é crente? Para que eu falei isso? Dona Maria virou. E ela disse: olha aqui, ó, eu não gosto de crente. Eu não gosto de crente. Aí eu fiquei com medo, eu era um meninozinho. Eu fiquei com medo de, ué, então a senhora não gosta de mim? Ela disse: não, você é diferente. Você é um menino, claro que eu gosto de você. Mas eu não gosto de crente. Eu não gosto de crente porque crente é metido. Crente é o dono da verdade, só ele que vai para o céu. Crente é aquele botou uma Bíblia embaixo do braço, naquela época usava assim, né? Botou uma Bíblia embaixo do braço e acha que agora é coisa. Aí era lá um Zé Mané que estava lá na esquina, mas aí entrou para a igreja, e agora é Bíblia, e agora então ele põe uma gravata e ele acha que ele é o Todo-Poderoso. Eu não gosto de crente, ela falou. Você já viu a revolta no coração de uma pessoa assim? Mas tem gente hoje assim também. Tem gente hoje assim, sabe por quê? Porque às vezes tem chatos evangélicos. Tem aquele camarada que quando ele entra na repartição, todo mundo diz assim: ih, rapaz, vem fulano, aí vamos vamos fazer uma outra coisa. Porque o camarada é indigesto às vezes. Ele tem boa intenção, você entende? Ele tem boa intenção, ele quer transmitir o evangelho, mas ele é chato. Ele fala na hora que não devia falar, ele vai muito além daquilo que... Aí daqui a pouco vocês dizem assim: então é melhor separar, porque você já está indo muito longe no horário. Mas eu fico pensando, né? Às vezes a gente precisa respeitar a liberdade dos outros. A liberdade de culto dos outros. Há uma ocasião em que o evangelho se mostra tão briguento, não? Tão para tirar satisfações, tão para ganhar uma disputa teológica. E às vezes você ainda não conseguiu ganhar o seu colega lá no serviço, porque toda vez que você encontra com ele, que começa bem, daqui a pouco acaba em discussão. Aí diz: ah, você pensa assim, eu penso assim, e acabou. Não tem jeito. Porque a coisa acontece de outra forma. Mas um coração missionário traz ao povo a mensagem de amor com amor, com respeito, não é? Chegando devagar. Às vezes vai levar anos para conseguir dizer uma palavra, eu reconheço isso. Mas é preciso pensar a respeito disso. Pregar o evangelho não é ganhar uma discussão religiosa, não. Diz o texto: Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses. Ele não disse: aí galera, senhores, respeito, né? Maneira correta de chegar, de tratar. Em tudo eu vos vejo acentuadamente religiosos. Ele não disse: vocês são uma cambada de hereges. Não. Eu estou vendo que vocês são religiosos. Em outras palavras, eu sei que vocês estão buscando o caminho. Nós precisamos reconhecer as boas intenções dos outros. Há muitas pessoas que estão sinceramente erradas, mas estão sinceras. Então precisamos trabalhar isso. Precisamos aplicar a mensagem de Deus diante da necessidade das pessoas. Não é fazer a mensagem de Deus ser alguma coisa que é pragmática. Não é fazer a mensagem de Deus se diminuir ao ponto de alguém vir à igreja não mais para cultuá-lo, mas para receber os benesses dele. Mas é preciso aproveitar a necessidade das pessoas e trazer o conselho de Deus e trazer a palavra do Senhor. O quinto traço de um coração missionário é que esse coração missionário conduz as pessoas a conhecerem a Deus. Eu acho tão importante isso. Quando nós amamos muito a nossa igreja, nós corremos um risco muito grande de apresentarmos às pessoas a nossa igreja e não a Deus.
Eu me lembro que eu tinha ciúmes de alguém que falasse alguma coisa, uma pontinha da minha igreja, porque eu amava a minha igreja. E às vezes a gente diz: venha para a minha igreja, porque lá acontece assim, assim, assim. Lá tem isso, tem aquilo. Lá você pode estacionar, lá você pode fazer isso. E um coração missionário, eu não estou anulando a possibilidade de que a gente apresente às pessoas a nossa casa, que é bonita, que é simpática, mas a preocupação de um coração missionário vai muito além disso. A preocupação de um coração missionário é apresentar Deus às pessoas. É por isso que Paulo ensinava aquela gente dizendo a respeito de Deus. Ele diz: vocês dizem que querem conhecer a Deus, pois eu estou falando desse Deus. Vocês querem saber sobre esse Deus? Ele diz: Deus é um ser divino, não é uma coisa, não é alguma coisa produzida pela arte e imaginação do homem, não é alguma coisa que se pode esculpir e colocar ali. Não, Deus não é isso que vocês estão pensando. É por isso que ele é desconhecido para vocês ainda. Paulo dizendo para eles: Deus é um ser divino. A Bíblia diz: eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cinjo ainda que tu não me conheças. Não é? Ele não é uma força mensurável, ele não é um amigão, ele não é aquele lá de cima, ele não é aquilo que a gente possa pensar. Ele é o Criador de todas as coisas. Mesmo que na escola ensinem diferente para o seu filho, ele é o Deus Criador de todas as coisas. Mesmo que nos seminários nós sejamos empurrados para crer diferente, ele é o Deus que criou todas as coisas. João capítulo 1, verso 3, diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele não é uma criatura igual a nós, que eu posso chamá-lo de você. Eu nunca chamei o meu pai de você. E eu não quero entrar numa questão aqui, mas eu nunca chamei o meu pai de você, porque meu pai não era meu irmão, era meu pai. Eu nunca escrevi uma música chamando a Deus de você. Nunca consegui fazer isso. Talvez você diga: mas eu posso tratar uma pessoa e chamar de você. Eu sei que pode. Eu só estou dizendo que eu nunca consegui fazer isso, por causa da minha criação. Paulo estava dizendo: ele é o único Salvador. É o único Salvador. E talvez algumas pessoas ali estivessem perguntando: mas Salvador de quê? Então Paulo explica: é o Salvador da condenação do pecado? É o Salvador de quem? Talvez as pessoas perguntassem. E ele podia explicar: o Salvador de pecadores como eu e como vocês que estão me ouvindo. O Salvador por quê? O Salvador porque foi aquele que foi levado à cruz e derramou seu sangue puro para perdoar pecadores. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o supremo juiz. Muitos pregadores ficam realizados com o número daqueles que levantam as suas mãos num apelo. Mas eu afirmo para vocês que enquanto uma pessoa não conhecer a esse Deus que Paulo estava pregando, enquanto uma pessoa não conhecer a esse Deus como ele é, essa pessoa não mudará de rumo. E ela pode entrar na igreja e sair e dizer que está afastada. Não há possibilidade de estar afastado de Deus. Eu uma vez cheguei e disse para um colega que eu queria plantar uns pés de laranjeira no fundo do meu quintal. A gente tem sempre essa tendência de ter um sítio, né? Eu tinha só um pedaço. Mas aí ele me disse: você quer uma laranjeira boa mesmo, que dá laranja doce, boa? Eu digo: é essa que eu quero. Então vai lá no japonês, compra lá, porque lá ele tem umas mudas enxertadas. Eu digo: é, e fui. Quando chegou lá, eu falei: seu japonês, eu queria uma laranja, mas eu queria de qualidade, queria boa, que eu quero plantar lá
Ele disse, então eu vou trazer. Eu disse o número de mudas, ele trouxe. Mas quando ele trouxe aquele jacá, sabe? Aquele jacá assim, feito com aquelas tiras de... E eu vi, tinha um toco com um broto. Aí eu falei, não, o senhor não entendeu. Eu quero uma laranjeira, entendeu? Eu quero uma laranjeira boa. Ele disse, é essa. Eu disse, isso não é uma laranjeira boa, isso é um toco. Ele disse, não, japonês explica. Ele disse, você vê esse toco? Eu disse, sim. Esse toco era pé de limão. Eu disse, mas eu não quero pé de limão, eu quero laranjeira. Espera, calma, vou explicar. Então foi enxertado nesse toco laranja boa. Esse broto é da laranja boa. Nunca mais vai dar limão nesse pé. Nunca mais. Todo fruto que der aqui vai ser laranja boa. Só pode esperar. E quando começou a dar laranja, eu vi que era laranja boa mesmo e não era limão. Meus irmãos, aquele que permanece no pecado nunca viu e nunca conheceu a Deus. Mas de acordo com o que é apresentado, a pessoa pode se sentir laranja enquanto continua limão. E o último traço de um coração missionário, tenham paciência, por favor, é que um coração missionário provoca reações eternas nas pessoas ao seu redor. Um coração missionário tem a visão eterna. É por isso que quando eu disse para vocês que eu sou meio que um andarilho assim, porque pastor Marcos e sua esposa sabem o quanto a gente anda por esse Brasil afora, para todo lado, para baixo, para cima, e de fato eu me sinto um peregrino, sabe? Eu me sinto um peregrino mesmo, tipo, como a Bíblia diz, eu me sinto assim um peregrino. Mas um peregrino anda com o pé aqui, mas com a cabeça lá. Vocês estão entendendo? Aquilo que está sendo semeado, aquilo que Deus está fazendo na minha vida, eu não estou contando com frutos do Bradesco, eu não estou contando com frutos de uma poupança, eu não estou contando com frutos que a traça vai comer e coisa, eu estou contando com frutos eternos, com pessoas com as quais eu vou me encontrar lá naquele dia, quando o Senhor da glória vier nos buscar, e quando nos encontrarmos, são pessoas que foram salvas pelo amor e pela graça do Senhor. O Senhor quer que nós provoquemos coração, que nós provoquemos coisas que permaneçam para sempre. E eu posso imaginar Paulo ali naquele lugar. O final do texto é muito interessante, porque diz que aquelas pessoas desprezaram o que ele estava falando, algumas delas, talvez a maioria, porque sempre a maioria vai estar do outro lado mesmo, pode crer. Então diz, a respeito disso nós te ouviremos numa outra ocasião, tá certo? Então o texto diz, a essa altura Paulo se retirou do meio deles, e eu posso imaginar o que estava acontecendo na cabeça de Paulo. Talvez estava acontecendo na cabeça dele a mesma coisa que acontece quando a gente foi cantar em algum lugar lá na feira e jogaram tomate na gente. E talvez Paulo tenha saído orando no seu espírito, dizendo, Senhor, eu sei que a tua palavra é fiel e vai gerar frutos. Eu não estou vendo, essa galera não está gostando muito do que eu estou falando, mas eu sei que vai gerar frutos. Eu imagino que ele estivesse saindo orando assim, é uma imaginação, não está escrito. Aí o texto parece que resolve essa questão para nós, porque ele diz, Paulo se retirou do meio deles, ponto. Aí continua, houve porém alguns homens que se agregaram a ele e creram. No meio de toda aquela multidão, houve alguns homens que se agregaram a ele e creram. Meus irmãos e meus amigos, eu quero concluir dizendo que Deus nos tem conscientizado e nos tem constrangido a termos um coração missionário. Ele pode estar fazendo isso com algumas pessoas aqui nessa noite também, eu tenho certeza disso. Mas não pensem que isso será fácil. Ainda há pouco o pastor falou sobre o compromisso. Alguns, quando você pregar o evangelho, zombarão de você, não é?
Talvez outros vão ficar indiferentes, vão escutar, mas não vão ouvir. Mas esteja certo, outros crerão e pela graça de Deus serão salvos. Em nosso trabalho temos experimentado muito isso, e eu sei que vocês também. Então continuemos nessa verdade. Eu quero deixar com vocês 2 pedidos de oração. O primeiro deles é porque nós estamos envolvidos, não com necessariamente nada que envolva música, com um projeto missionário no Peru. É um projeto da tradução da Bíblia para os aguarunas. Eu fui lá conhecer esse povo, o Senhor me levou lá, e o Senhor encheu o meu coração de amor por aquela gente. Eles não têm uma tradução na sua língua. São quase 70 mil almas, quase 70 mil pessoas que não têm um evangelho de São João na sua própria língua. Estão lá. Quantas traduções nós temos da Bíblia aqui no nosso país, hein? Quantas? Eles não têm nada. Então o Senhor nos tem dado o privilégio, a honra, imagina que honra, ser usado para que aquelas pessoas recebam a Bíblia traduzida no seu próprio idioma. Aí você diz, é um trabalho fácil, pastor? Não, não é. Nós vamos trabalhar nisso no mínimo 6 anos, até que a tradução esteja feita. No mínimo 6 anos, até que a tradução esteja feita. Eu quero ver se Deus me dá a graça de ver isso acontecer. Queremos entregar 25 mil Bíblias para aqueles índios, para aquelas pessoas. Pastor, por que não deixa o pessoal do Peru fazer isso? Eu não sei, pergunte a Deus. Por que Ele fez arder isso no meu coração? Sei lá, Deus é que faz isso. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Não é isso que continua acontecendo? Então Deus tem colocado no meu coração. Nós já temos os tradutores lá, eles são nativos, 3 que o Senhor tirou da mata, levou para a cidade. Eles fizeram teologia, eles aprenderam linguística, eles estão preparados. Deus é maravilhoso. Ele fez isso, tirou aquelas pessoas de lá de dentro. Eles estão prontos, mas falta, sabe o quê? Falta apoio, faltam recursos. E Deus me levou lá para ver exatamente isso. E eu tenho aonde eu posso passar. Por isso peço sua oração. Onde eu posso passar? Eu vou cantar e dizer: você quer colocar em prática isso que nós conversamos agora aqui, nessa noite? Há tantos modos, tantos desafios da igreja, tantos desafios missionários da igreja. Mas se você quiser acrescentar mais esse na sua lista, eu não pedi permissão ao pastor, mas falei com ele. E ele disse para mim, vai em frente. Então, se você quiser saber mais a respeito disso, escreva para mim. Eu tenho um endereço que pode ser passado aí, e você pode anotar esse endereço e fazer contato comigo. Daqui a pouco ele vai chegar aí, você pode copiar. O segundo pedido de oração que eu quero fazer é sobre a minha esposa. A minha esposa sempre cantou comigo. Nós sempre viajamos juntos. E duvido que você esteja sentindo mais a falta dela do que eu aqui. Mas ela não pôde vir porque está fazendo um tratamento, teve um câncer no seio, fez a operação, graças a Deus não deu metástase. E vocês sabem o que acontece? Está carequinha hoje, né? E ela não tem podido viajar com a gente por conta desse tratamento. Mas eu sei que o coração dela está aqui junto comigo. Orem conosco. Ok? Nós vamos cantar a última música. Obrigado, Senhor, de todo o coração, por estar junto com essa gente maravilhosa aqui. Que o Senhor nos abençoe a todos e que essas palavras tão conhecidas, evidentemente, de todos nós, ecoem na nossa alma, a ponto de fazer-nos caminhar pela fé. Vamos cantar a última canção e depois passamos a palavra, pastor. Se vocês quiserem ficar de pé.
Vamos cantar, todo mundo? Vamos lá. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria,